Esta audiência discute a posição brasileira de não adesão ao ITA e suas consequências para os setores produtivos nacionais e para o consumidor brasileiro, convocando para o debate os principais representantes do setor produtivo envolvidos e das áreas governamentais de competências convergentes. Espera-se que seja apontado elementos para situar o país de forma mais adequada a responder aos desafios que se apresentam em uma das áreas mais sensíveis da economia nacional. Declaro aberta esta audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação Informática. Muito obrigado. Quero passar a palavra para o nosso primeiro orador inscrito, que será, vamos ver aqui pela sequência, o senhor Virgílio Augusto Fernandes de Almeida, secretário de Políticas da Informática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Eu quero dizer a todos aqui que todos terão aquele tempo regulamentar de 10 minutos, a campainha vai tocar aos 9, aí teria mais um, e se for preciso, prorroga-se por mais 5 minutos para a sua apresentação. Virgílio, você está com a palavra. Obrigado. Muito obrigado, senador Hélio José. Muito obrigado também pelo convite para participar dessa audiência. Queria cumprimentar aqui o embaixador Paulo, o Márcio e o Daniel, que são colegas aqui na mesa, sobre a discussão desse tema importante e estratégico para o Brasil. Eu vou fazer uma colocação de ordem geral sobre essa indústria e depois eu vou colocar alguns pontos específicos sobre a questão da não participação do Brasil no acordo da Information Technology Association, né, chamado ITA, né? Então, eu queria dizer o seguinte: primeiro que ciência, tecnologia e inovação... Um minutinho só. Ciência, tecnologia e inovação formam, hoje, um dos eixos estruturantes do desenvolvimento. Com isso, existe da ciência, tecnologia e inovação, ao lado da educação, o papel de protagonistas no desenvolvimento sustentado do Brasil no campo econômico, social e ambiental. A ciência e tecnologia devem contribuir de modo decisivo para nos tornarmos uma economia expressiva, dinâmica e moderna no cenário global. E é justamente nesse momento de mudanças e ajustes macroeconômicos que a ciência e tecnologia, junto com a indústria, tem um papel-chave que é o de estimular e acelerar a inovação no Brasil. Os incentivos da Lei de Informática, a Portaria 950, a Lei do PADIS e as ações estruturantes do MCTI podem ajudar nesse setor. E aí eu gostaria de chamar a atenção para alguns números importantes. Um balanço dos últimos 4 anos da indústria de informática mostram números que indicam a força e a vitalidade do setor de tecnologia da informação no Brasil. Em 2014, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento alcançaram a quantia aproximada de 1 bilhão e 700 milhões de reais, investimentos privados, que representam um crescimento de 72% em relação a 2011. Nesse mesmo período, o faturamento das indústrias incentivadas, ou seja, aquelas que têm os benefícios da lei de informática, passou de 56 bilhões para 93 bilhões, um crescimento de 51%. Nota-se aqui que o crescimento dos investimentos em P&D feitos por essa indústria de tecnologia da informação superou o crescimento do faturamento no mesmo período. Lembrando, senhores e senhoras, né, que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento são aqueles que vão gerar a inovação mais à frente, né? Nota-se que o crescimento de investimentos superou o crescimento do faturamento. O número de concessões do benefício da redução de IPI da Lei de Informática foi de 296 em 2014, contra 74 concessões em 2011. O número de produtos com certificado de tecnologia nacional, ou seja, o projeto desses produtos, a engenharia desses produtos foi feita aqui no Brasil. Cresceu 68% no mesmo período, passando de 356 produtos para 601, o que mostra que as empresas brasileiras estão
produzindo tecnologia aqui no país. Mas a indústria de tecnologia da informação também abrange os setores de semicondutores e software. Também nesses setores, a indústria brasileira evoluiu significativamente. Tá? O mercado de semicondutores mostra sinais fortes de crescimento, resultado da Política Nacional de Semicondutores, que inclui o PADIS, uma legislação aprovada pelo Congresso, a ação de fomentos da FINEP e do BNDES e a formação de profissionais para o setor. Já são 6 empresas de manufatura de semicondutores no país e 9 beneficiadas pelo PADIS. Além disso, formamos nos últimos anos mais de 600 engenheiros para essa indústria de semicondutores. Mas o momento exige discussões sobre o futuro da indústria de tecnologia da informação. Estamos acostumados a ver um setor compartimentalizado entre software, hardware e serviços. No mundo inteiro, a evolução e o avanço da indústria de TI cria produtos que integram essas 3 vertentes: hardware, software mais serviços. Os ajustes macroeconômicos, a valorização do dólar, os investimentos feitos em P&D indicam que a indústria tem uma janela de oportunidade no mercado externo, aumentando as exportações e contribuindo para a balança de pagamentos. Aqui é necessário mostrar alguns pontos importantes pelos quais essa indústria deve ser apoiada no país. O que significa, nesse caso, é não necessariamente fazer parte do acordo neste momento. O futuro pode levar a outras situações. Mas, no momento, para se ter uma ideia, esse acordo teria impactos significativos em 3 grandes pontos. O primeiro, a perda de arrecadação do governo brasileiro. São aproximadamente 30 bilhões, ou foram 30 bilhões, a importação de componentes e produtos finais de tecnologia da informação em 2014. Ou seja, a eliminação desses impostos implicaria numa perda de arrecadação do governo federal. Segundo, tem que ser analisado qual seria o impacto de uma adesão dessa na Zona Franca de Manaus, que é uma região que gera empregos qualificados na região, que acaba tendo um impacto positivo sobre a sustentabilidade e a preservação da região. Um terceiro ponto. Então, o primeiro ponto é a perda de arrecadação, o segundo ponto é o impacto, que pode ser negativo e, contudo, como teríamos que fazer estudos mais aprofundados, mas a indicação que seria um impacto negativo. E o terceiro ponto é criarmos vulnerabilidade para uma indústria que é muito importante para o país. A indústria de tecnologia da informação, ela é uma indústria estratégica para o país. Não só pelo tamanho dela, o setor de tecnologia da informação representa algo entre 6% e 7% do PIB. Então, ele é grande em termos do seu valor econômico. Um segundo ponto, esse setor é estratégico para levar a inovação aos demais setores da economia. O terceiro ponto é que esse setor emprega aproximadamente 150 mil pessoas no país. E mais importante ainda, no setor de pesquisa e desenvolvimento, os empregos na indústria de tecnologia da informação atingem 30 mil pessoas, sendo 23 mil com nível superior. Ou seja, essa é uma indústria que emprega recursos humanos qualificados e que tem que ter uma certa, um conjunto de incentivos para não só ampliar sua atuação no Brasil, mas também para competir no exterior. Outros países também usam certas formas de impostos para proteger suas respectivas indústrias. Então, nós estamos falando de uma indústria crítica, de uma indústria que no Brasil hoje produz tecnologia. Haja visto o número, por exemplo, de produtos com tecnologia nacional reconhecidos pelo Ministério, de uma indústria que tem aproximadamente 150 mil empregos qualificados, sendo 30 mil em pesquisa e desenvolvimento, de uma indústria que, a partir dos incentivos criados pela Lei de Informática, criou inúmeros centros de pesquisa avançados que vão desde a região, desde Porto Alegre até Manaus, e com a concentração grande na região de Campinas, que são frutos
custos dos investimentos obrigatórios em P&D da Lei de Informática. Então, nós estamos dizendo o seguinte, olha, a indústria é chave para o Brasil, a indústria é crítica e a não assinatura do Brasil nesse tratado significa darmos a essa indústria um tempo para crescer e tornar-se cada vez mais forte. Então, é esse o ponto do Ministério. Nós temos que ir com muito cuidado nessa questão, analisando quais são os impactos, mas, no momento, certamente, a preservação dessa indústria é a principal prioridade. Fica agradecido aí as colocações do Virgílio, passando a nosso próximo orador, nosso querido embaixador Paulo Estivalet de Mesquita. Muito obrigado, senador. Bom dia a todos, os meus colegas de mesa. Eu tinha um professor que dizia que a física ela é simples, mas é difícil, né? A política comercial é quase o contrário. A política comercial é complicada, mas não é difícil. Ou seja, de maneira muito simplificada, o que a gente faz em matéria de política comercial é dificultar ou facilitar a importação de produtos. E, como consequência disso, o mix do que é consumido e produzido no país tem mais produtos importados ou mais produtos fabricados pelos brasileiros. Isso tem sempre custos e benefícios para alguém. Então, ao estimular um determinado setor, eu crio alguma dificuldade para o outro, seja pelo efeito sobre o consumidor, seja sobre o efeito sobre outros setores que utilizam aqueles insumos, seja sobre o efeito até mesmo sobre o câmbio, né? Então, se eu exporto muitas commodities, a taxa de câmbio se valoriza e isso dificulta o setor industrial. É por isso que é importante levar em consideração aqui, na política comercial, a opinião dos vários setores, do industrial, do agrícola, da ciência e tecnologia, da educação, enfim, de todos. E é por esse motivo, por exemplo, que a política comercial brasileira é definida no âmbito de uma Câmara de Comércio Exterior, que envolve vários ministérios, sob a presidência do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O ponto que eu quero enfatizar aqui é que a participação em acordos comerciais é uma pequena vertente do que é a política comercial. Ou seja, uma vez tomada a decisão de quais são os instrumentos que convêm ao Brasil, aí a gente utiliza os acordos comerciais para tentar obter, a partir daquilo que nos convém, alguma vantagem a mais para as nossas exportações. E isso pode ser feito de duas maneiras. Pode ser, seja do ponto de partida de que nós decidimos ou abrir algum mercado, ou abrir algum setor, e a partir daí a gente tenta negociar para obter alguma contrapartida dos outros por isso, ou, ao contrário, a gente vai lá fora, vê o que a gente quer obter de ganho de mercado e volta aqui e se dispõe a abrir mercado em resposta àquela demanda. Grosso modo, o que acontece é que esse segundo método, ou seja, de se dispor a abrir em função do que os outros querem para obter algum ganho lá fora, isso é muitas vezes feito por pequenos países, aqueles que têm linhas de produção muito simples, produzem em alguns poucos países, se dispõem a abrir tudo para obter algum ganho nos grandes mercados. Os grandes países, os Estados Unidos, a União Europeia, a China, o Japão, fazem o contrário. Eles decidem o que é bom para o país, né, levando em consideração todos os fatores, e, a partir daí, negociam, sim, um compromisso de manterem aquela abertura que eles já fizeram porque convinha a eles, e, em troca, obtêm ganhos de mercado. No caso aqui, que nos concerne hoje, essa questão da participação no acordo de produtos de tecnologia da informação. Ele é um caso absolutamente especial, né? Para praticamente qualquer acordo comercial,
a resposta de se é vantajoso ou não para o Brasil aderir ao acordo, ela é matizada. Ela é matizada porque existe justamente esses custos e benefícios, né? Ao fazer um acordo que abra mercado para os produtos agrícolas brasileiros, há vantagem para a agricultura, mas pode ser que a indústria brasileira tenha que abrir mercados que ela não desejaria. Em troca, né, temos então que pesar custo e benefício aqui para ver o que é mais vantajoso. O caso desse acordo de produtos de tecnologia de informação é excepcional no sentido de que eu posso dizer com toda certeza de que não existe nenhuma vantagem para o Brasil em aderir ao acordo. Não existe por quê? E aqui eu não estou entrando no mérito das considerações, por exemplo, do Dr. Virgílio, do que vai ser dito pelos meus colegas. Eu não estou entrando no mérito se o Brasil deve ou não reduzir as tarifas para facilitar a vida do consumidor ou não. Essa é uma decisão que nós podemos e devemos tomar autonomamente. Os argumentos do Dr. Virgílio devem ser pesados contra os dos outros setores interessados nessa abertura de mercado. Mas isso feito de uma ótica estritamente brasileira, de interesses brasileiros, diferentes interesses brasileiros, de diferentes regiões, diferentes setores produtivos, dos consumidores e tudo mais brasileiros. Agora, o que a gente nunca deve fazer é entrar num acordo para nos forçar a abrir mercados com base nos critérios que interessam aos outros países. Porque essa lista aqui de produtos que foi assinada nesse acordo, ela não foi negociada conosco e não se dispuseram a negociá-la conosco. Aliás, eu trabalho há tanto tempo com isso que quando foi feito o primeiro acordo em 1996, nós fizemos um amplo processo de consultas interno para ver se o Brasil poderia e deveria aderir ao acordo. E um predecessor do Dr. Virgílio nos disse, olha, nós poderíamos abrir ou reduzir as tarifas para 60 produtos dessa lista, 60% dos produtos dessa lista. Não. Não, porque não foi isso que estava sendo oferecido. A oferta ao Brasil, ou o convite ao Brasil, era para abrir o seu mercado. E, em troca, eles nos dariam o quê? Nada. Da mesma forma, neste acordo, nesse segundo ITA, que houve um processo lento de negociação, que durou vários anos, a negociação foi basicamente concluída por um acordo bilateral entre Estados Unidos e China. Isso consta da imprensa, vocês todos devem ter visto isso, que inclusive países que são produtores muito maiores do que o Brasil ficaram muito frustrados porque alguns dos produtos que eles gostariam de incluir nas listas foram excluídos. Foram excluídos e não houve nenhuma margem para negociação. Então, nesse caso, por que eu digo que não tem nenhuma vantagem para o Brasil participar? Primeiro é isso, porque a lista de abertura não seria feita em consideração da política industrial, ou da política de ciência e tecnologia, ou da política educacional, ou dos interesses do consumidor brasileiro. Seria função dos interesses exportadores dos Estados Unidos e da China e, em menor medida, dos outros participantes. E, inversamente, o que o Brasil ganharia em aderir? Nada. Nada, porque os produtos que estão nessa lista já terão, nesses mercados, a tarifa zerada para o Brasil também, pela cláusula de nação mais favorecida. Então, a nossa participação não abre nenhum mercado no Brasil e, inversamente, ela abre o mercado brasileiro de uma maneira definitiva e com base em critérios que não são os definidos pelos interesses brasileiros. Então, não há nenhum motivo. Mas, assim, para levar o argumento ao extremo, né? Supondo que o Dr. Virgílio estivesse completamente errado, né? Que nada do que ele disse tivesse qualquer relevância, e obviamente não é o que eu penso, mas para o argumento, digamos isso, ainda assim o Brasil não deveria aderir a esse acordo. Porque se essa abertura, se em algum momento for decidido pelo governo e com a sociedade que o Brasil deve reduzir as suas tarifas para esses produtos, eu espero que nós tenhamos a inteligência de utilizar essa abertura numa negociação comercial para abrir outros mercados, ou seja, não há nada que nos exija que nós troquemos essa redução tarifária por reduções nos mesmos produtos. Nós podemos pedir em outros produtos nos quais o Brasil é competitivo, para a abertura dos mercados para os nossos têxteis, para os nossos produtos de transporte, para as nossas exportações agrícolas. Para isso,
Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, senador, é principalmente essa, de que a gente deve separar a questão de qual deve ser a nossa política comercial para esse setor, se deve ser mais aberta ou mais fechada, que é algo que deve ser decidido autonomamente, da participação no ITA, no qual realmente eu não vejo nenhum interesse ou vantagem para o Brasil em participar.